pedido dentro do nosso grupo de algumas pessoas que queriam estudar um pouco mais isso. Naturalmente, para todos nós é muito útil esse aprimoramento. Como é que nós devemos abordar os nossos companheiros desencarnados no momento em que eles chegam? Nós vamos focar aqui principalmente na questão daqueles que estão muito aborrecidos, que desejam vingança, que querem prejudicar o seu próximo de alguma forma, que estão magoados, feridos, mas nós temos que estudar naturalmente, dentro das possibilidades, uma gama maior de casos. Então, eu vou falar no tempo, aí vou interromper, vamos ver o tempo que eu posso utilizar aqui, porque vamos dividir, mas esse material vou tentar apresentar hoje. E deixar um período para nós conversarmos a respeito, para nós podermos aproveitar e sanar, todos nós juntos, as dúvidas que alguém tenha sobre um caso, ou eu peguei um caso assim, como eu poderia ter abordado, etc. Isso é uma dúvida que vai surgir para todos nós e juntos nós vamos conseguir eliminar. Então, nosso objetivo é abordar tópicos em assistência mediúnica para melhorar a qualidade do diálogo. Eu trouxe aqui também, junto com as técnicas que são apresentadas particularmente no livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Naturalmente, o que tem aqui não são conceitos meus, obviamente, são dos outros, pessoas experientes que eu peguei, claro, e algumas técnicas psicológicas simples, transformadas em atos simples, que podem nos ajudar a ser bem objetivos. Então, nós vamos ver, falar demais não é útil, porque tudo que eles não querem é conversar demais. Quanto mais formos objetivos, melhor, tanto para nós quanto para eles, no sentido da qualidade do atendimento. Tudo bem. Primeira coisa importante, equipe de tarefa mediúnica. Como é que ela se compõe? Se compõe de encarnados e desencarnados, como estamos vendo aqui. Um modelo aqui sucinto de uma reunião mediúnica numa mesa simples, número pequeno aqui, mas composta pelos que são médiuns, pelos que são atendentes, pelos espíritos que estão assessorando, por aqueles que são também atendidos, mas não estão no momento da psicofonia, por exemplo, estão aqui, vamos interpretar assim, que ele está apontando aqui alguém a quem ele quer mal, não gosta, e alguém está aqui orientando de alguma forma, ou está compartilhando aqui dos mesmos sentimentos negativos, não dá para compreender muito bem, mas pode ser as duas coisas. Alguém aqui que está assessorando, analisando algum caso, enfim, encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Ao mesmo tempo, são pessoas que devem conservar um clima de amizade permanente. Então, uniões como essas que nós fazemos aqui são muito importantes, porque isso estreita os nossos laços de afeição, de companheirismo, de objetivos em comum. Então, isso vai fortalecendo a nossa união, o nosso estado de cooperação uns com os outros. E também treinamos a sintonia. Uma equipe mediúnica precisa ter um clima de sintonia. Por isso é que os mesmos devem trabalhar juntos. Quando temos, por exemplo, assistente e médium trabalhando, quanto mais tempo trabalham, mais se aperfeiçoam nesse clima de sintonia, o que não quer dizer que não possa, eventualmente, faltou ser substituído, é claro que pode. Ninguém é insubstituível. Mas é verdade que uma equipe que trabalha junto, são os mesmos, estão ali
passo a passo, caminhando juntos. Isso facilita, porque a integração é muito importante. Promovam o estudo. Óbvio, não é possível qualificar-se sem estudar. Há uma frase muito interessante nesse livro, do projeto Manual de Plano Miranda, em que o Divaldo diz assim: a pessoa que tem boa vontade, mas não estuda, é péssimo. Melhor não contar com ela. Até forte isso, mas é verdade. Por exemplo, uma pessoa se acidenta na rua. É atropelada, cai no chão e fica ali estatelada. Uma pessoa de extrema boa vontade corre e vai ajudá-la. E carrega aquela moça ou aquele rapaz que está acidentado para socorrê-lo. E no momento em que ela carrega, a fratura cervical faz a pessoa ficar tetraplégica. Em qualquer acidente não se pode tocar na vítima. Mas a pessoa de boa vontade não sabe, chega lá, carrega, você está bem? Fratura imediatamente a medula cervical. Então, boa vontade apenas não dá. É melhor ter uma pessoa de má vontade preparada do que de boa vontade não preparada. Então, estudar sempre. Aperfeiçoamento moral também serve fundamentalmente dentro de uma equipe mediúnica. Nós estamos no nosso trabalho também para nos aperfeiçoar moralmente, até porque a nossa condição moral, que não deve ser perfeita, porque isso é impossível, mas deve ser a melhor dentro das possibilidades, conta muito com o trabalho mediúnico. Uma pessoa que, durante a atividade mediúnica ou a atividade do centro espírita, entrega-se àquele labor da melhor maneira possível, terminando a tarefa, volta para casa e leva uma vida extremamente comum, como sempre levou, fica muito difícil. O trabalho dela seja produtivo na atividade mediúnica. Então, se ela conserva no centro espírita um determinado comportamento, fora do centro espírita, ela acredita que ali não tem mais problema, ela pode, enfim, falar palavrões, brigar em casa, discutir no trânsito, fazer coisas, enfim, ninguém vai ver, vamos fazer, não tem como voltar para o centro espírita e exercer um bom trabalho. Os espíritos nem sempre impedem, mas dificilmente contam com ela. Muitas vezes até ela compromete a tarefa no padrão vibratório em função desse comportamento, porque o centro espírita é de um jeito, fora dele é de outro jeito. Ao mesmo tempo, muito importante, são pessoas que devem combater o melindre, prevenir desavenças e mágoas e aceitar as diferenças pessoais. Isso é um ponto muito importante. Dentro de uma equipe de tarefa mediúnica ou qualquer outra tarefa dentro do centro espírita, isso é uma coisa que naturalmente eu, por ser imperfeito, também me policio muito, claro, mas também sempre coloco, debato isso com muita frequência. Até programa lá na TV que eu passei, nós já fizemos um programa sobre isso. Melindre, suscetibilidade, fofoca, não cabe na tarefa. Com muita sinceridade, qualquer um de nós, em que eu me incluo também, for predisposto a ficar magoado, suscetibilizado, fulano não me chamou para fazer tal coisa, eu acho que ali não gostam de mim, nunca fizeram tal coisa comigo, nunca me colocaram, enfim, coisas desse tipo. Ou alguém deu uma opinião, a pessoa disse uma coisa que é totalmente correta, não sei por que teve, coisas fofocas, é melhor ir embora, é melhor não ficar, porque não tem cabimento numa unidade de trabalho como essa, criarmos suscetibilidades desnecessárias. Vamos ver aqui uma situação importante. Toda decisão interna
ela é sempre nossa. Ninguém pode determinar como nós nos sentimos, o que nós pensamos. Quem tem segurança de si faz um bom trabalho onde estiver. Sempre espírita, eu sempre disse isso. Sempre coloquei isso na minha cabeça fundamentalmente. Sempre espírita não é local de se fazer carreira. Sair dali, galgar espaço, progredir. A tarefa, ela é útil em qualquer lugar. Podemos até diversificar de tarefa, mas não vamos pensar que devemos seguir carreira. Qualquer tarefa, da mais simples para a mais complexa, todas elas são muito importantes. Faz 10 anos que eu estou nessa tarefa. Que bom, está bastante aprimorado nela. Pode cada vez fazer melhor. Então, milindre, crítica, mágoa, ofensa, fiquei ofendido pelo que me disseram, temos que eliminar isso. Vamos resolver com a pessoa qualquer indisposição, dentro de um clima de fraternidade, mas não cabe, se for para ficar incomodado, magoado, ferido, melhor evitar. Os espíritos percebem claramente que isso atrapalha muito todo o andamento da tarefa, quando alguém está magoado com um, ferido com outro. Como nos preparar para orientar? Antes de colocar isso aqui, eu queria citar um aspecto importante. Os espíritos afirmam, nós sabemos disso, certamente já estudamos isso, que o preparo se dá dias antes, normalmente. Para os médiuns em particular, embora os deveres sejam, embora as funções sejam diferentes, os deveres são os mesmos. Então, todos nós devemos nos preparar muito bem, o que não significa sermos santos, mas mantermos o clima da leitura diária, estudarmos alguma página edificante, sintonizarmos com os bons espíritos da melhor forma possível. Como é que a gente sintoniza bem com os bons espíritos? Cumprindo o nosso trabalho diário, no nosso dia a dia, de uma maneira saudável, da melhor maneira possível. É na ação, não é ficarmos em clima de sintonia mental absortos, completamente alheios à realidade. Isso é vaidade. Não vou ali porque não posso, eu estou me preparando, não posso entrar ali porque ali não é bom, eu estou além daqui. Isso é vaidade. Cumpramos a nossa tarefa adequadamente, entremos no meio do caos se necessário, mas mantenhamos o equilíbrio, a responsabilidade. Dessa forma sintonizamos com os bons espíritos. Muitas vezes os médiuns se associam às entidades em que vão dar passividade 2 dias antes, 1 dia antes, e começam, por vezes, a se sentir mal. Isso é muito comum. 1 dia antes, ficarem irritados, alguém diz uma palavra, ficam nervosos, eles mesmos não se conhecem às vezes. Conversando com alguns deles, me dizem assim: olha, 1 dia antes, parece que eu estou naquela situação crítica, alguém me diz alguma coisa pequena, eu já fico nervoso, eu tenho que me segurar para não me irritar, para não me comprometer. E é verdade. Por quê? Porque os fluidos daquele comunicante já estão interpenetrando no perispírito do médium que vai dar facilidade, que vai servir de intermediário para o atendimento. É natural que fiquemos irritados, tensos. Então, quando isso acontecer, já fiquemos atentos. A gente logo percebe, isso aqui parece que não é o meu padrão. Então, é o padrão de alguém que está ligado a nós e que nós devemos aceitar, carregar conosco até o momento da atividade. Muito bem. Então, primeira coisa importante para aquele que vai se comunicar: equilíbrio emocional. Parece até um pouco de brincadeira dizer isso, porque não podemos ter 100% de equilíbrio emocional, mas o termo aqui é equilíbrio no momento do atendimento, para que nós tenhamos racionalidade, postura para atender. Porque por vezes somos ofendidos,
somos agredidos, somos zombados, e nós precisamos ter equilíbrio emocional para entender que ali está um enfermo, e não alguém numa posição superlativa em relação a nós. Então precisamos ter um pouco de controle, porque às vezes perdemos o controle. Toca muitas vezes naquele ponto nevrálgico que nós não gostamos, faz uma citação que nos aborrece. Então nós precisamos ter equilíbrio emocional para lidar com aquela situação de uma maneira preventiva, para não colocar tudo a perder. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Eu coloquei aqui 3 asteriscos, esse ponto é muito importante. Eu vou dizer por quê. Quando alguém nos diz alguma coisa de forma agressiva, vou dizer isso com muita clareza, vejo isso em psicoterapia todo dia. Quando alguém nos afirma alguma coisa com agressividade, não é o que ele quer dizer. Vamos logo pegar isso assim como conceito para nós. Quando alguém nos ofender, não é o que ele quer dizer. Se alguém chegar para nós e dizer assim: eu detesto você, acho você ridículo, sai da minha frente, não é isso que ele quer dizer. Por isso é que nós devemos exercitar não nos magoar, porque não é isso que ele quer dizer, é outra coisa. Podem ser várias coisas. Uma delas, por exemplo, é: eu invejo você, por isso eu estou com raiva. Porque a pessoa que está em equilíbrio, que tem segurança de si, conhece seus limites e seus potenciais, não se compara a ninguém. E toda a agressão tem antes um estado de comparação. Sempre. No fundo, a grande verdade é: nós identificamos naquela pessoa algo que nós gostaríamos de ter ou de ser. Como não podemos, como achamos que não temos condições, nós agredimos. É por isso que normalmente nos agridem. Então, não adianta nós ficarmos irritados absolutamente com isso. Então, colocar-se no lugar do outro é pegar aquilo que ele quer dizer, é alcançar exatamente o que ele quer dizer. Você deve se lembrar, por exemplo, de Jesus crucificado entre 2 ladrões. Um deles olhou para ele e disse: tu não és o rei dos judeus, o Messias? Por que não desces daí e salva a ti e a nós todos? A princípio era para a gente ficar bastante aborrecido, né? Quem é você para me dizer isso? Eu estou preso aqui, você também, você ainda vem com essa? Jesus não se magoou. Por quê? Porque não foi o que ele quis dizer. Ele estava falando para ele mesmo, da sua infelicidade, da sua insensatez, da sua ignorância. Como é muito difícil a gente admitir isso para nós, projetamos para os outros. Aquele outro foi sábio, disse: cala-te, falou conosco. Nós devemos muita coisa, ele não. Ele não merecia estar aqui, nós merecemos. E aí ele conclui: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E a resposta é clara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que ele quis dizer com isso? Isso é uma coisa importante para os nossos atendidos. Toda vez que a gente se conscientiza da nossa fragilidade, instala-se um paraíso dentro de nós. Toda vez que existe soberba, existe desespero. Quando nós admitimos, quando dizemos assim: olha, isso aqui, quem quebrou fui eu. A verdade é essa: eu estava passando, não vi, bati e quebrou, eu assumo, derrubei, infelizmente quebrou por minha causa. Pronto. Instalada a fragilidade, entre aspas, tirada a máscara, o que é que nós temos para provar a alguém? Nada. Estamos livres, somos nós mesmos. Inicia-se o paraíso. É esse o sentido, né? Então, colocar-se no lugar do outro é muito importante. Perceber o que ele quer dizer nas entrelinhas, em meio àquela agressividade. Tato psicológico, que implica nesse outro aspecto aqui. Conhecimento doutrinário, muito importante. Não podemos dialogar sem saber o que dizer.
sem ter conteúdo para nos manifestar. Nós vamos comentar isso logo mais, mas vou adiantar. Não adianta chegar para a entidade e dizer assim: confie em Deus, tudo vai dar certo, tenha calma, tenha paciência, as coisas se ajeitam. Dá vontade de levantar e ir embora. É preciso ter conteúdo, argumento, é preciso saber conceituar o que ele diz e argumentar de forma correta, sem invadir a sua privacidade. Então, estudar, conhecer a doutrina e estudar é muito importante. Saber ouvir. Vamos ver aqui uma técnica já, que é muito importante, que é a questão de erro que nós cometemos. Não ouvimos a entidade. Várias vezes nós cometemos esse engano se não tivermos muito cuidado. Ele diz alguma coisa e nós fazemos um arrazoado de explicação e não está nem um pouco interessado em nós logo lançamos o nosso conteúdo de conhecimento e nem sabemos o que ele quis dizer. Então, primeira coisa importante, saber ouvir, parar e ouvir. Boa vontade, interesse genuíno, cultivar em nós aquele interesse realmente de servir. Esse é um exercício que nós temos que fazer. Temos que sentir realmente aquele estado de compaixão e de sentimento sincero por aqueles que vêm até nós. Isso é um exercício que nós devemos fazer. Sabe como a gente faz esse exercício? É assim, uma pessoa chega, nós estamos com pressa. Uma pessoa chega, eu precisava falar com você. Meu Deus, de novo isso. É o momento. Paramos, respiramos fundo e exercitamos a pausa para ouvir. E dizemos, é alguém que quer falar. Vou dar um tempo sim. Por que não? Claro que vou. E fazemos aquele exercício. Pouco a pouco vamos dominando aquela pressa dentro de nós. Aquela coisa de, não, desculpa, não dá. Vamos treinando a paciência para ouvir, para ter interesse genuíno. E algum conhecimento de técnicas, que é o que também vamos ver aqui. Em relação ao exercício mediúnico, para o médium, o que é importante? Primeiro, ser dócil ao intercâmbio com o mundo espiritual. Allan Kardec afirma que o bom médium não é aquele que está aberto para as ótimas comunicações, aqueles que recebem os mentores, aqueles que estão abertos a todo tipo de comunicação, mas sim aqueles que são dóceis ao intercâmbio com os bons espíritos. Não intercâmbio mediúnico, intercâmbio no sentido de comportamento, é aquele que moralmente se comporta de forma digna, que vence as suas limitações, que conhece a si próprio e domina as suas más inclinações. Esse é o bom médium. Exercitar a concentração, isso é uma coisa muito importante. Aliás, podemos fazer qualquer hora uns exercícios de concentração, ou estudar lá. Mas existem algumas técnicas de como se concentrar. Existe inclusive uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, muito utilizada hoje, até relativamente recente, nos últimos anos vem aparecendo, e que ensina a ter atenção plena em um dado momento. Existem técnicas para isso, qualquer dia a gente pode programar para fazer esse exercício. Ter disciplina mental, o que implica na mesma questão da concentração. Compreender o significado da sua faculdade, para que lhe serve a faculdade mediúnica, faculdade de socorro, faculdade também de aprendizado, faculdade de discernimento a respeito do que nós representamos para a vida. Ela tem vários significados. Quando nós assumimos esse significado de responsabilidade, ficamos muito mais abertos à captação dos espíritos. Eles encontram muito mais campo em nós quando temos essa capacidade de entender para que
somos médiuns, né? Ou medianeiros em relação ao mundo físico e o mundo espiritual. Isso implica um estado de responsabilidade quanto a nós, no comportamento, na nossa capacidade de transcender para o outro lado, atendendo aqueles que sofrem. Ter motivação para servir, interesse em auxiliar a dor alheia e cultivar a alegria do anonimato. Eu achei isso tão interessante, porque consta isso nesse livro, da qualidade na prática mediúnica, que diz assim: é um dos maiores exercícios de caridade que nós podemos adotar. A gente não vê a pessoa, não sabe quem é, não pergunta o nome, e temos o maior prazer em gastar ali nosso tempo atendendo. É um excelente exercício para o cotidiano, para as entrevistas práticas que nós fazemos, aqueles que vêm encarnados, porque se a gente atende bem aquele que sequer a gente vê, aquele que a gente vê e que percebe a dor, ficamos cada vez mais capacitados de atendê-los também. Muito bem, iniciando o acolhimento. Como agir? Primeiro, vamos lá. Deixe o Espírito falar. Eu coloquei esse item aqui de imediato, porque é algo que nós frequentemente nos confundimos. Talvez querendo poupar o médium, querendo solucionar o problema com mais avidez, cometemos o erro de não ouvir. Então, primeiro, ouvir. A pessoa está ali. O médium sente a presença do Espírito. E o médium, cada um tem o seu trejeito inicial de manifestação, começa a se manifestar, se mover, etc. Imediatamente nós, tenha calma, não fique assim, tudo vai dar certo, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Nem disse o que é. De repente, eu cometi esse engano. Eu trabalhava com a Maria, no começo cometi esse engano. O médium começou a se manifestar e eu disse imediatamente: nós estamos aqui para auxiliar, não se angustie, tenha paciência, pode nos relatar o que você necessita, aquela coisa toda, o despreparo natural. O Espírito se manifesta e diz: na verdade eu estou aqui para transmitir um recado a todos. Então aquela coisa não serviu para nada, bobagem. Que a gente vai aprendendo com a experiência. Então, deixar falar. Está se movendo, deixa falar. Com calma, deixa falar. Salvo raras exceções, por exemplo, uma lesão no centro laríngeo que não permite falar, a gente vai perceber algum engasgo, podemos ajudar. Mas se não, deixa falar. Ele começa: eu vou matar, ele estava aqui, eu vou matá-lo. Nós deixamos ele falar. Conte-nos o que acontece, no que podemos ajudar. Deixe ele falar. Então, primeira coisa, deixar falar. Conhecer o problema é fundamental. Porque às vezes acontece assim: eu vou matar aquele indivíduo, eu vou acabar com ele. Ele estava aqui na sessão, pois eu vou persegui-lo até o fim. E nós, imediatamente, meu irmão, o mal só leva ao mal. Livre-se desse sentimento. Ele não disse nada. Temos que vamos entender a história, em vez de fazer aqueles arrazoados enormes. Não interfira de imediato com argumentações. Dê feedback e reforço periodicamente. Isso é importante. Dar feedback. Deixar ele falar. E em seguida, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo geral, claro. O nosso papel aqui nunca será julgá-lo ou condenar suas atitudes. Antes, entender quais são suas necessidades e juntos encontrarmos uma solução inicial para o problema. Lembramos que a misericórdia divina alcança a todos e não tem favoritismo. Então isso é importante, mais ou menos, dependendo do que ele colocar, deixar claro. Porque muitos já disseram assim para mim: eu sei por que você está fazendo isso comigo aqui. Eu falei: por quê? Porque você gosta dele. Você está interessado nele. Ninguém se preocupa comigo.
trouxeram a mim aqui justamente para eu libertar aquela criatura. Quer dizer que ela é melhor do que eu? Enfim, nós temos que saber como lidar com isso. Então, deixar claro que não há favoritismo. O argumento que eu dou nesse caso sempre é assim: quem está aqui? Com quem eu estou conversando? Eu falei alguma coisa em relação àquela pessoa? Eu falei, geralmente eu não falo. Geralmente eu nunca digo, liberte aquela pessoa, deixe-o em paz. Nunca digo isso. Não é bom. Isso suscita que nós estamos tendo favoritismo. Quem é que está ali para ser atendido? É aquela entidade. Nós vamos falar com ele. Nós devemos dizer, você percebe o quanto isso faz mal para você? Você percebe o quanto você está aprisionado nesses sentimentos? Ele, você, não o outro. O outro não interessa. Eu vou acabar com ele. Por que você vai fazer isso com ele? Não, filho. Não envolvamos o outro. Quem está sendo atendido é aquela pessoa. Devemos dar atenção a ela. Muito bem. Em relação ao médium, quais são os cuidados iniciais que o médium deve ter na questão da comunicação? Falar em voz alta, devemos ter cuidado com isso. Não é necessário falar em voz alta. O médium pode perfeitamente controlar as suas funções. É bem verdade que o espírito, para falar, acessa o sistema nervoso do médium. Mas não quer dizer que o médium esteja vulnerável. Não posso me controlar. Claro que pode. Totalmente. Mesmo aqueles que estão inconscientes. Aqueles que têm um desdobramento tal que o espírito comunicante fica tão jungido ao corpo, ao sistema nervoso, que parece que ele é uma criatura só, como dizem os espíritos. Mesmo assim, o médium tem poder de ação de não permitir qualquer tipo de atitude. Então, falar num tom de voz adequado. Segundo, usar termos impróprios na linguagem. Não há motivo para isso. Certa vez, estávamos num atendimento e alguém disse assim: quem é que me trouxe aqui para essa Jossen? Devemos advertir. Então, cuidado para esse lugar. O médium pode dizer, ele entendeu o Jossen, ele fala lugar. Não há por que dizer aquela palavra exata. Né? Não é um robô, é um ser humano que está ali livre, independente. Pode trocar, substituir o enunciado perfeitamente. Gesticular demais, excessos de movimento, totalmente desnecessário. Descontrole emocional, por exemplo, soluçar, desesperar-se, colocar a mão na cabeça, não há necessidade. O espírito pode estar fazendo isso lá. O médium não precisa fazer isso aqui. Agressividade. Antigamente, hoje em dia isso não ocorre mais com a educação mediúnica, mas antigamente, em alguns lugares ainda, o médium levanta, pega a cadeira, dá um empurrão. Acontece. Totalmente desnecessário. O nome disso está aqui, ó. Fenômenos histriônicos. Histrionismo, antigamente conhecido como histeria. O médium que age assim está colocando de uma certa forma em confabulação com aquele que está se manifestando as suas necessidades, suas inquietações, seu nervosismo, sua mágoa com alguém, sem perceber, de forma inconsciente, projeta no ambiente isso, empurra aquele que é doutrinador, empurra a mesa, chuta a cadeira. Isso é manifestação histriônica que não tem o menor sentido. E não, nossa, a entidade era muito agressiva. Não, o médium quer descontrolar. Essa é a grande verdade. Atitudes que devem ser evitadas durante a doutrina. Eu usei a palavra doutrinação, porque é uma palavra corriqueira, né? Dialogador, muito extenso. Então ficou como doutrinador, nós entendemos bem o que isso significa, não tem nenhum tipo de autoridade nisso. Não escutar primeiro, antes
de argumentar. Ruim. Debater demais. Jamais fazer isso. Debater demais. Às vezes apresentam-se entidades religiosas que querem debater religião. Totalmente improdutivo. Devemos interromper esse tipo de discussão. Tentar convencer ou impor ideias. Não devemos impor ideias. Nosso papel deve ser, como vamos ver logo mais, levar a pessoa a uma descoberta guiada. Nós vamos guiá-lo para ele cair em si e perceber o quanto faz mal para si próprio. Né? Então, não tentar convencer. Dar longas explicações sobre o problema que ele tem. Totalmente desnecessário. Nosso atendimento é inicial. A terapia será feita no mundo espiritual, a médio e longo prazo. Nosso papel, veremos logo mais, trata-se de dar um atendimento inicial para que ele repouse um pouco e tenha campo para absorver novas interpretações do seu problema. Depois, naquele momento, nosso papel deve ser apenas mostrar um caminho, simplesmente esse papel. Fazer arrazoados doutrinários, que eu comentei em relação a isso, né? Descrever, por exemplo, a respeito do Evangelho de Jesus, exemplos dele, nada disso é necessário. Prolongar o atendimento desnecessariamente exaure o médium e também mostra que nós não temos muito o que dizer e como argumentar satisfatoriamente. Tocar no médium, segurar as mãos, tocar no ombro, tocar no médium é altamente prejudicial. Por quê? Porque o médium está com o perispírito expandido, a aura está totalmente amplificada. O sistema nervoso, já que é ativado, não é o foco aqui, mas já que é ativado o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de alerta, de tensão. Você faz isso no médium, a gente não faz ideia do estrago que fazemos na economia do corpo. Péssimo. Tira a concentração, produz um estado de ansiedade, de nervosismo, dá um estado de manifestação elétrica interna que desregula completamente a capacidade dele se concentrar e manter o espírito ali sob a sua condição de equilíbrio. Então, se vamos encaminhar você para um atendimento adequado, tenha calma, segura na mão. Nós estamos aqui com você. Isso não é necessário. Não é necessário tocar no médium. Tocar no médium é altamente prejudicial. Além do que, os espíritos que estão sendo atendidos e acompanham isso, percebem de certa forma uma certa dose de excitação da nossa parte. Não excitação erótica, não, mas excitação histérica, de querer segurar, e percebem em nós um certo estado de insegurança, comprometendo o nosso atendimento. Deixam de confiar na nossa segurança de informações, porque eles captam pelo pensamento nossa inquietação, nosso excesso de zelo, totalmente desnecessário. Acolhimento na fase de manutenção. Mostre que você o compreende. Isso é importante. Por exemplo, durante o que ele está contando, nós podemos dizer assim: posso entender o quanto isso é difícil para você. Quando uma pessoa ouve isso, ela relaxa. Ela diz inconscientemente: eu estou sendo compreendido. Então alguém diz assim: eu odeio fulano, eu quero que ele morra. E nós imediatamente, mas esse sentimento acaba com você. Elimine esse sentimento. Eu pergunto: como é que ele vai fazer isso? Só porque nós estamos dizendo. O sentimento como esse abaixa quando dizemos: posso compreender esse sentimento em você. É perfeitamente compreensível que você se sinta assim.
compreensível, não aceitável, compreensível. Então, quando dizemos isso, compreendemos o que ele quer se manifestar, nós abaixamos a guarda e ele passa a confiar mais em nós e acatar nossas sugestões. Seja objetivo no esclarecimento, já comentei isso aqui. Oriente conforme a capacidade de absorção. Isso é muito importante. Aparece um dependente químico que diz assim: pô, mano, tô nóia hoje, hein? Olha, tô legal. Nossa, encontrei um ali, peguei um monte do que ele tinha, tô numa boa hoje. E nós vamos falar todas aquelas explicações que estão contidas no Evangelho a respeito dos efeitos perniciosos da dependência química. Não tem o menor sentido. Temos que alcançar no mesmo padrão, levá-lo a um entendimento de como ele se encontra, do tratamento que ele precisa e entregá-lo aos espíritos para que ele possa prosseguir. O choque anímico, como vamos ver daqui a pouco, como técnica, já é fundamental. E o nosso acolhimento, explicar o que ele faz ali e entregá-lo aos benfeitores. Um atendimento rápido em que ele se conscientiza imediatamente da condição que ele se encontra e já relaxa oferecendo o seu atendimento. É muito melhor do que ficarmos dando longas explicações. Leve-o a uma descoberta guiada, como logo mais vamos mostrar aqui. Mostre a realidade com gentileza, quer dizer, não enganar o espírito de forma alguma, no tocante a algumas explicações que não têm o menor sentido. Mostrar a realidade, isto é, o quanto isso está fazendo mal para ele de alguma forma, mas com gentileza, onde ele seja o atendido e não aquele que sofre. Frequentemente aparece na nossa entrevista, já vimos isso no nosso trabalho de terça-feira várias vezes. A pessoa chega na entrevista, passa aquela mensagem do seu sofrimento, o espírito se manifesta e diz: eu vi que você atendeu ele lá, eu vi todo aquele carinho que você deu para ele não merece nada disso. Se começar, não, ele merece, ele está sofrendo. O atendimento é para aquele que está ali, não para o outro. Aquele já atendemos, vamos dar atenção para esse. Isso é muito importante, senão o nosso atendimento não terá sucesso. Não dispense a energia quando necessária. Energia não é grosseria, né? Por exemplo, no livro Qualidade da Prática Mediúnica, acontece uma coisa muito interessante, eu achei bastante interessante e cheguei a entregar uma vez, que realmente funcionou, muito interessante. Foi assim, lá diz, o Espírito se manifesta e começa a blasfemar contra Deus. Ele ofende o Criador, efetivamente. E o doutrinador diz para ele assim: como você se atreve a se dirigir a Deus dessa maneira, totalmente impróprio? A partir de agora, você não fala mais. Você ficará um tempo sem falar, para que possa reflexionar a respeito de tudo que disse contra aquele que o criou. O Espírito não falou. Ficou mudo. E saiu de lá para atendimento no mundo espiritual, mudo. Achei muito curioso. Eu tive uma experiência assim, que foi o seguinte: o Espírito se manifestou, estava muito aborrecido e zangado, etc. Ele disse assim: nesses aqui que estão comigo são todos meus. Eu mando neles e eu faço com eles o que eu bem entender. E nós começamos a conversar, etc. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Imediatamente, eu vou embora, isso aqui não está servindo de nada, isso aqui não funciona para nada, eu não sei nem por que eu vim. Eu vou embora. Eu disse para ele: não vai. Não, você não vai. Isso aqui é um local de respeito. Você deve respeito a este lugar. Se você quiser fazer a experiência, tente,
Veja se você consegue se locomover. Não andou. Uma experiência. E ele depois caiu e ficou, sossegou, começou a conversar um pouco melhor, até que foi atendido e encaminhado. Então, usar de energia, quando necessária, pode ser uma técnica também útil. Indique apenas mudanças imediatas que ele possa cumprir. Isso é muito importante. Por exemplo, meu irmão, perdoe. Não devemos dizer isso de rotina. A gente não consegue. A técnica que eu uso sempre é: dê uma trégua. E ainda marca o tempo. Acho melhor, tem funcionado mais do que dizer perdoe. Porque a gente fala assim, mas você tem que perdoar. A primeira coisa que vem na cabeça é: essa pessoa não está me entendendo. Eu estou sofrendo com raiva, zangado, estou aqui irado, ele me manda perdoar, quero ir embora. A melhor coisa é dizer assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma trégua para aquela pessoa entre você e ela. Uma trégua. Depois, se você quiser voltar a importuná-la, fica a seu critério. Mas eu proponho 30 dias de trégua. Porque até 30 dias mais, os bons espíritos já cumpriram o seu papel e, de certa forma, já auxiliaram. Então nós pedimos uma trégua. Ele fala: bom, se eu quiser eu posso, fica a seu critério. Você é livre para fazer o que quiser, mas 30 dias, o que são 30 dias? Dê uma trégua, respire, pense um pouco. Mas ele vai ficar solto, ele está com as dores próprias. Ele não deve a você, deve muito. Como é que ele vai ficar sadio? Enquanto devemos, não estamos sadios. Já estamos sofrendo. Isso não está bom para você? Está ótimo, então pronto. Dê uma trégua e eles vão. É muito melhor do que dizer perdoe. Normalmente, muito bem. Técnica primeira, a palavra. Eu trouxe essa técnica aqui. A palavra, que ela não é técnica, ela é o foco da nossa ação. Fator imprescindível para a aplicação do esclarecimento. O uso da palavra no atendimento prepara o atendimento de longo curso. Então, o nosso atendimento inicial é fundamental. O que vamos dizer, muitas vezes modifica totalmente o trabalho dos bons espíritos, facilitando ou atrapalhando. Porque depois eles vão se encontrar: mas ele falou tal coisa, e falamos alguma coisa indevida. Ele vai ficar em dúvida. Então, o que nós dizemos é fundamental. Muitas vezes o atendimento, já disse isso aqui, define as condições de aceitação. O conteúdo deve ser claro, deve ser revestida de carga emocional. Isso é importante, muito importante. Quer ver o exemplo? Vamos dizer que vocês me telefonem e digam assim: Aldenis, passei naquele curso que eu tanto queria. Eu no telefone digo: parabéns. Fiquei muito contente. É necessário ter carga emocional, porque a carga vibratória é que vai atingi-lo, nem tanto a palavra. Então, se nós dissermos: confie em Deus, nós estamos aqui por você, aquela coisa que realmente é verdadeira, que sai de nós, isso é fundamental. Isso frequentemente desmancha qualquer sentimento negativo. E ela deve veicular otimismo, esperança e assim por diante. Então a palavra, temos que ter muito cuidado com este uso. Muito bem, choque anímico, olha só. Choque anímico é o momento em que ocorre o acoplamento do perispírito do comunicante ao perispírito do médium, sabemos disso, havendo permuta de energias de ambos, com o resultado final sendo um balanço energético, no qual o atendido minimiza a densidade perturbadora em que se encontra. Eu trouxe essa foto aqui só para explicar um pouco, que é mais ou menos isso. Olha. Isso aqui é uma difusão. Nós temos aqui um conteúdo mais hipertônico, por exemplo, uma água com muita carga de sal. E aqui, uma água normal, um vasilhame com água. Colocamos uma membrana aqui no meio. E por difusão, por um lugar aqui onde tem menos da substância que é o sal.
para que dê mais, ficará equilibrado aqui, como está aqui, ó, uma carga com maior soluto, por exemplo, sal, para uma outra pobre em soluto. Tem uma membrana aqui no meio, uma membrana mais ou menos permeável. Depois de um tempo, se equilibram. Isso quer dizer que uma parte da energia saudável do médium passa para o comunicante. Uma parte da energia do comunicante passa para o médium. O médium, portanto, funciona como um exaustor daquela densidade maciça de energia em que se encontra o comunicante. Por isso é que muitas vezes, no final, alguns médiuns precisam de um passe da água fluidificada. Servimos sempre no final, todos nós. Por quê? Porque nós ficamos com muita frequência com aquela carga deletéria transferida do comunicante. Então vem o nosso mentor, nos aplica passe no final, nos tranquiliza, elimina aquelas energias, colocando passes dispersivos, para nós, aí saímos bem por vários motivos. Servimos, ficamos felizes por ter feito a tarefa e também porque fomos atendidos no final, tirando aquelas energias que são perturbadoras. Agora essas técnicas aqui são algumas que eu trouxe que a gente para facilitar o nosso diálogo. Olha só, técnica da apelação, citei algumas já. Por exemplo, posso imaginar o quanto isso deve ter sido difícil para você, fazê-lo abaixar a guarda, apelar para o seu bom senso. É necessário abaixar aquela guarda aqui, ó. Você tem razão. Não é fácil abandonar esse sentimento tão enraizado. Porém, todos temos condições de mudar essa maneira de sentir. Então, primeiro, nós dizemos: eu te compreendo, eu entendo o que está acontecendo com você. Percebemos que você não é mau, você está sofrendo, é diferente. Então, isso chama-se técnica de apelação. Olha aqui, ó. Naquele momento, foi o melhor que você poderia ter feito. Como todos nós, você é um aprendiz. Não pode ter a melhor solução para tudo, mas agora você tem a chance de tomar uma nova atitude. A pessoa aparece lá e chora de culpa: eu fiz um aborto. E nós vamos dizer para ela que o aborto realmente, perante as leis de Deus, é um crime hediondo. Claro que não. Nós vamos dizer: naquele momento, talvez você não tivesse saída, talvez o seu desespero fosse tanto, ou a falta de conhecimento fosse tamanha, que você não teve como pensar diferente. Mas agora é o momento de reparar essa situação. E esse é justamente o momento que você está aqui para isso. E aí vamos tranquilizando. Que a pessoa compreendida, puxa vida, quer dizer que não foi bom o que eu fiz, mas alguém está me compreendendo. E ora, se eu, que sou imperfeito, compreendo você, imagina o Criador que é perfeito. Então não se culpe. Isso vai tranquilizando a entidade, né? Aqui, autodistanciamento. Autodistanciamento é uma técnica que quer dizer o seguinte: quando vocês vão comprar alguma roupa na loja, vocês chegam: me dá essa camisa aqui que eu quero ver. O que vocês fazem com a camisa? Pegam a camisa e fazem assim, ou não é? Na hora. Ou então vestem e vão para o espelho. Tem que haver uma distância do que vocês querem objetivar ou comprar. Isso facilita a visão. Tudo que eles não conseguem é se distanciar do problema para analisar melhor. Nós vamos fazer isso com eles. Então, digamos assim, vamos tentar ver as coisas como se estivéssemos por um momento fora da situação. O que realmente está acontecendo? Qual é a realidade dos fatos? Quando nós vamos dizer para ele assim: você está com ódio de fulano? Eu estou. Ok. Vamos nos separar desse problema um pouco. Olha o problema um pouco de longe. O que é que você vê realmente? Aquela pessoa que você quer realmente malsinar, como é que ela está? Ela está feliz? Não, não está. Pois é, ela está sofrendo. Você percebeu que ela está perturbada? Está. Já não está numa cota de sofrimento muito grande? Você está conseguindo alcançar o que você quer?
Você também está feliz? Você está também organizado nos seus sentimentos? Está dando certo o que você quer? Alguns dizem está porque ele está sofrendo. E nós dizemos, mas você aprisionado a ele. Como vamos ver aqui já já. No fundo, ele é quem manda em você. Porque você não se separa dele, porque ele está comandando os seus sentimentos. Então, isso vai ajudando ele a parar de dizer, não, mas pera um pouco, é verdade. Né? Olha aqui, olha essa situação com um pouco de distância. Você gostaria de ser tratado assim, caso estivesse do outro lado da situação? Você não gostaria de ser compreendido para ter uma nova oportunidade? Então a pessoa se distancia e diz, e você lá? Se você estivesse lá, era assim que você gostaria de ser tratado? Certamente que não. Mas não conquista tratando você. Então vamos abrindo os olhos dele. Isso é uma formação objetiva, do que ficarmos dizendo uma série de coisas que às vezes não tem muito fundamento. Dizemos, mas por que você está fazendo isso? Isso faz tão mal para você. Ele sabe disso, não está nem aí. Então, nós vamos fazer ele acordar para alguns fenômenos que são importantes. Aqui, evocando a liberdade interior, que é isso que eu citei. Olha só, você, como nós outros, é alguém que decide a todo instante. Essa decisão deve ser sempre livre, porque você tem as rédeas da sua vida. Permanecer ligado a essa mágoa ou culpa só fará você sofrer ainda mais. Decida em favor de você mesmo. Liberte-se dessa prisão. Toda vez que você persegue, você entrega a sua vida nas mãos do perseguido. No fundo, é ele quem o domina. Deixá-lo ir é tornar-se livre e dono de si. Claro que não precisa ser dessa, estou dando um exemplo aqui para vocês memorizarem um pouco a orientação. Mas basta dizer para ele o seguinte, você o persegue, mas se você o persegue, não consegue se soltar dele, porque você quer vê-lo mal, então ele comanda você. E isso é verdade. Por isso é que Jesus falou, não resistais ao mal. Quando alguém vos bater numa face, oferecei a outra. Não é para a gente ser humilde e bom e dócil. É para sermos livres. Porque quem tem ódio de alguém, vive à mercê desse alguém. Não faz mais nada, a não ser pensar naquela pessoa. Então está preso, não tem mais. Aqui, ó, se fosse alguém que você ama, isso aqui, para encurtar aqui, seria o seguinte, se você tem alguém que ama, e está naquela situação de quem você persegue, você concordaria que ela sofresse daquele jeito? É algo para se questionar. Eu tenho alguém que eu amo muito, e cometeu um erro grave, eu não pediria por aquela pessoa? Eu permitiria que ela fosse agredida o tempo inteiro e sofresse anos a fio? Ou eu diria para aquela pessoa que agride, dê uma pausa, dê uma trégua a ela, desconsidere um pouco, ela está sofrendo, eu amo essa pessoa. Certamente que nós lutaríamos para ver aquela pessoa bem. Mas se é verdade, por que faríamos isso então conosco e com o outro? É algo também para se refletir. Isso faz frequentemente com que a pessoa caia um pouco mais em si e nos dá chance de orientá-la melhor. Qual a probabilidade do mal dar certo? Olha só, essas perguntas que eu estou colocando aqui não devem ser questionamentos constantes. Quero deixar isso claro. Em terapia, nós fazemos esses questionamentos e deixamos a pessoa responder. Na atividade mediúnica não, porque leva mais tempo e exaure o médium. Então aqui, olha só, como é que a gente deve agir? Por exemplo, qual a probabilidade da sua estratégia funcionar? Não devemos esperar resposta para isso, porque o médium vai se cansar. Nós devemos responder de imediatamente, nenhuma, porque todo o mal redunda em mal maior. Você não entende que estamos sob a vontade de Deus? E o que o nosso livre-arbítrio é relativo, levando ele a reflexionar. O que você realmente conseguiu até agora? Nada. Somente fazer você mesmo sofrer e o outro sofrer sem aprendizado algum.
Todos estamos sob a proteção divina e isso inclui você. Jamais obtemos sucesso na aflição contínua aos outros. Isso é uma questão de avaliar a probabilidade com ele. É uma outra técnica que podemos usar, bem objetiva. Existe uma outra maneira de ver as coisas. Aqui, ó. Aquele que o afligiu antes já sofre pela própria ação praticada. Não é necessário que você o lembre, fazendo ele sofrer mais ainda. Não se esqueça de que nenhum de nós está isento de erros. Em outro momento, você também já fez outras pessoas sofrerem. Todo o mal praticado é sinal de desequilíbrio. Aquele que fere está doente. E doentes precisam de tratamento, não de punição. É uma outra forma, portanto, nós podemos levá-lo para enxergar as situações. Vantagens e desvantagens. Aqui, ó. Qual a vantagem de agir assim? O que você conseguiu até agora agindo dessa maneira? Quais os benefícios que você alcançou? Quanto atraso de tempo e gasto de energia você empreendeu? Então, levamos ele fazendo perguntas e respondendo de imediato, para que ele reflexione a respeito. O custo da ação também é uma outra coisa que nós podemos fazer aqui. Ó. Você consegue avaliar o custo que tenha de agir assim? Qual o preço que você está pagando para se manter com esse propósito? Já percebeu o que você faz com você mesmo? E assim por diante. Aqui então, concluindo duas técnicas, passe e oração. O passe, técnica de extremo cuidado, que deve ser aplicada em condições especiais. Quais são? Primeiro, médium envolvido em vibrações perturbadoras do comunicante. Durante o transe mediúnico, o médium se sentindo mal, transpirando, em situação mais agonizante, aflitiva, merece, portanto, passes inicialmente longitudinais do centro coronário para baixo e depois, conforme orienta o livro que eu citei, a referência, passes que são em circular, no sentido anti-horário, no centro cerebral. Então, primeiro nós eliminamos aqueles miasmas do centro coronário para o resto do corpo e depois passes de revitalização penetrando energias no centro cerebral. Nesse caso, vale a pena aplicar passes no médium. Durante a hipnoterapia, que vamos ver já, e regressão de memória também pode ser útil. E diluição da ideoplastia no comunicante. Por exemplo, atendemos alguém que está completamente deformado, numa estrutura do perispírito completamente aberrante. No momento em que ele começa a ceder ao auxílio, podemos fazer passes dispersivos, longitudinais, para que nós possamos descamar aquelas formações ideoplásticas a que ele se acostumou. E ele vai, pouco a pouco, recuperando a forma natural. Nem sempre conseguimos completamente, e temos que encaminhá-lo, mas já damos um passo adiante em relação a isso. E a técnica da oração, técnica de uso cuidadoso em que se deve ter reconhecimento seguro ao aplicá-la. Por quê? Porque ela é uma emissão vibratória com o fim de reequilibrar as estruturas sutis do perispírito e diminuir a resistência emocional do espírito quando ele permite. Frequentemente usamos a oração de uma maneira equivocada. Devemos ter muito cuidado. Orar, dizer para o espírito, vamos orar. Já vi casos em que o espírito saiu do médium bruscamente, com violência. O médium passou muito. Então temos que ter cuidado, como se fôssemos impor alguma coisa que nós temos capacidade e ele não, de fazer. Então é preciso ter muito critério para usar a técnica da oração. E a técnica da hipnose ou hipnoterapia. Nós usamos naqueles casos, por exemplo, em que a pessoa não sabe que desencarnou. Usamos a técnica da hipnose. Fazemos uma redução do nível de consciência
levamos aquele indivíduo a recordar, por exemplo, de algum momento em que ele estava ainda na presença do corpo físico. E então e aí sai dali, ninguém reconhece. Você percebe que as pessoas, quando você conversa, elas não atendem? Eu percebo. Você nota que quando você chama, elas não reconhecem você? Eu já percebi. E o que isso significa? Ele vai entrando naquele estado de compreensão gradativo. Não é propriamente dormir. Algumas técnicas podemos fazer dormir. Por exemplo, o espírito está exausto e nós dizemos a ele: durma, descanse agora, repouse, e emitimos uma condição vibratória sincera do nosso coração. Ele apaga, dorme e os espíritos recolhem. Também é uma forma de hipnoterapia. E a regressão de memória. Por exemplo, uma técnica de recuperação de momentos, situações, estados fisiopsíquicos ou atitudes pregressas que podem ser úteis para o espírito recordar e restabelecer-se. Nós usamos às vezes essa técnica de forma inadequada. Por exemplo, eu quero perseguir aquela criatura. Bem, mas você também já praticou o mal outras vezes. Talvez você tenha feito mal a esta própria pessoa no passado. Como assim? Vamos recordar? Nem sempre é bom. Temos que ter cuidado. Às vezes provocamos um trauma maior. Não são todos que estão preparados para fazer recordações de agressividade em relação àquela pessoa. Por quê? Porque às vezes a agressividade dele foi pior que a dela. Ele não está preparado para se deparar com aquilo. Muitas vezes, há casos descritos no livro de Manuel Filomeno Miranda, em que espíritos atendidos inadequadamente por essa técnica entram em coma profundo e ficam hibernando sem poder acordar por medo de se defrontar com a realidade. Entram em estado de sono profundo e ficam às vezes em câmaras longo período para poderem dissipar a memória que lhes foi dada para lembrar. Então, precisa ter muito cuidado. Ao final do atendimento, então, evitar trocar impressões pessoais e superficiais sobre o caso. Desligar-se o quanto antes dos acontecimentos no atendimento e no drama apresentado. Comentários pertinentes somente no estudo de caso e no aprendizado para o grupo. Acabou aquele atendimento, nossa, você viu que coisa terrível? Não devemos fazer isso. Por quê? Porque vai perceber. E nós vamos atrapalhar o atendimento, que estão outros ouvindo. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Estão nos acompanhando aqui e fora. Nós ficamos confabulando, trocando ideias superficiais, não confiam em nós. Nós vamos passar por esta pessoa aqui, mas acabaram de falar coisas aqui totalmente impróprias sobre o outro. Aqui eu não quero. Isso acontece muito. Vários espíritos, já presenciei, manifestarem-se. É esse que acabou de sair. Ele disse a mesma coisa que você. Escutam tudo, sabem tudo. Então, o silêncio depois do atendimento é respeito para aquele que acabou de ir embora. Funciona a mesma coisa que eu atender alguém e depois chegar com uma outra pessoa. Nossa, saber que caso eu atendi aqui, meu Deus, como pode? Por quê? De forma. Né? Então, aqui acho que esse é o último. Avaliação de resultados. Aqui, ó, em reuniões periódicas, olha, vou essa aqui, por exemplo. Né? Participantes da reunião mediúnica devem dividir suas experiências, apontando críticas saudáveis, enaltecendo sucessos, sugerindo adequações, alertando sobre equívocos e indisposições, valorizando os pontos fortes e ressaltando aprendizados. O que isso significa? Por exemplo, acabei de citar no começo, melindre, não tem razão de ser. Então, por exemplo, o médium diz assim para o assistente que doutrinou: eu percebi que naquela comunicação o espírito não compreendeu bem o que você disse. Talvez faltou um pouco mais de tato para
atingir o que ele necessitava. Eu acho que não ficou tão claro para ele o que você disse ou o que você orientou. Qual o problema? Nenhum. Vamos melhorar. Nenhum problema. Ou o doutrinador disse: eu notei que você falou num tom mais alto, você utilizou algumas palavras que poderiam segurar. Vale a pena a gente observar isso. Cuidado um pouco com as palavras. Você soltou uma palavra um pouco imprópria, eu vi que ele estava muito irritado, você entrou um pouco na onda, falou mais alto, ficou mais agressivo. Melhor segurar um pouco da próxima vez, contornar mais aquela emotividade. Qual o problema? Nenhum. Em qualquer supervisão de psiquiatria, de psicoterapia, isso é feito. Olha, durante aquela sessão que você fez, que você colocou no vídeo para eu acompanhar, eu vi que você cometeu um deslize ali. Aquilo que você disse não foi tão pertinente. Não há problema nenhum. Então, vamos conversar, nos esclarecer e também apontar. Olha, esse atendimento foi ótimo, a pessoa saiu melhor, muito boa aquela dica que você deu. Também vamos aprender com isso. Então, trocar ideias é muito importante. Então, essa é o que eu ia mostrar. Agora nós temos aí, são 10 para as 9, nosso horário como prometido até 9h30. Nós temos aí uns 40 minutos para a gente conversar, perguntar, trocar ideias, reprisar algumas coisas. Vamos lá. Toda vez que ele se manifesta, naturalmente, eu, por exemplo, não vejo nada. Eu tenho mais intuição. Intuição, aquela coisa de tal coisa, eu percebo que não veio assim muito de mim. Isso acontece bastante, mas ver, eu não vejo nada. O que eu adoto sempre é: deixo primeiro ele falar. Observo o conteúdo do que ele quer transmitir. Isso é fundamental. Em qualquer consulta médica, você já pensou uma pessoa chegar numa consulta psiquiátrica e ele dizia, um exemplo, o que vem acontecendo com você? Já faz uns 6 meses que eu estou deprimido, eu venho perdendo o interesse de passear, minha família me chama para sair, eu não quero sair. Isso é depressão. Veja bem, a depressão é uma doença, a pessoa não quer saber. Ela quer ser ouvida, ela quer falar. Então, a primeira coisa é ouvir, reunir essas informações e passar aos argumentos, alguns naturalmente. Isso vai, claro, da experiência de cada um. Precisa ser exatamente assim. Aqui é uma direção, mas passar aos argumentos para que ele caia em si e perceba que pode mudar aquela situação. E que mudar aquela situação, desprendendo-se de quem ele está magoado, ofendido, ou seja qual for, ou é um sentimento pessoal, desprender-se daquilo e recomeçar é o melhor caminho. Esse é o propósito, geralmente, que eu adoto. O mecanismo que eu adoto é esse. Eu deixo falar, recebo, reúno as informações. Então, por exemplo, ele se manifesta e diz: o que eu estou fazendo aqui? Primeira pergunta que muitas vezes muitos falam: o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa simples. Você está aqui para ser escutado. Provavelmente há alguma necessidade de você estar aqui. E o nosso papel é acolhê-lo e ouvi-lo. Gostaríamos de saber o que se passa com você. Só isso. Oi? Não entendi. Determinar o sexo? Você tem nenhuma razão para isso. Tem uma razão. Já vi casos que a pessoa chega assim, um exemplo: o que eu estou fazendo aqui? Boa noite. Trata-se de homem ou de mulher? Pelo amor de Deus. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Isso não é importante. O anonimato é tudo. Às vezes ela começa a dizer: eu pratiquei um aborto. Bom, no sexo feminino, ok. Para nós não tem a menor importância quem seja. O importante é o conteúdo e a orientação. Quem é não é importante. Doutora Denise, diante do que eu já estudei, aprendi
para se doar em amor e com o próprio fluido. Tanto é que tem até que controlar a limitação. Sim. Então, diante do que o senhor falou, na parte doutrinária, dizer assim, quando estamos doutrinando, né, dialogando com o Espírito, já tem um pouquinho de evidência que o plano espiritual permite, né, já foi observado assim, espíritos que aparecem como verdadeiros bichos. Sim. Assim, deformados. Verdade. Sem a necessidade de um encarnado dar um passe nele. O que eu observei nos trabalhos de desobsessão, quando vem esses bem trevosos, outros param, todo mundo se une em amor para poder auxiliar em fundo aquele espírito. E interessante que ao longo desse diálogo, esse espírito recebendo amor e preces dos médiuns ali presentes e também a parte espiritual, ele vai voltando à forma humana novamente, sem a necessidade de dar um passo. Porque tem muitos dialogadores que não têm a vidência. Sim. Né? Então, qual a necessidade da gente dar esse passe, sendo que o trabalho é todo no plano espiritual e não no encarnado? Seja ele em todas as situações, como o senhor falou, aqueles passes longitudinais e mais aquele né? É isso que eu queria esclarecer. Ok. Todos nós, quando aplicamos um passe, a nossa energia se encaminha diretamente para o desencarnado e para o médium que está aqui também. Mas quando o foco é o desencarnado, o trabalho, você, sim, não é propriamente a minha visão, é o que eu leio realmente. Não é só do plano espiritual. Nós podemos atrapalhar demais a atividade se nós não soubermos como agir. Quando nós aplicamos o passe, o nosso poder mental, nosso pensamento, nossa vontade, nossa energia se encaminha diretamente para o desencarnado ou para o médium que ali está, comprometendo ou melhorando aquela situação. Quando nós aplicamos o passe, os benfeitores se unem a nós, recolhem as nossas energias e ajudam a impulsionar. Mas a nossa vontade também faz a mesma coisa. Então, é por isso que nós precisamos ficar muito atentos com a nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo bem típico disso. Na prática, na época que eu trabalhava com a Maria, muito tempo atrás, eu era assistente ali, eu ficava em concentração e o outro atendendo o médium no meio. Eu estava ali em concentração, eu só acompanhava o trabalho, orando, vibrando, aquilo que se chama de assistente que participa da atividade, né? Como doador de energia. E o atendente estava conversando e o encarnado, o comunicante, o desencarnado, muito irritado, muito aborrecido, e eu mentalmente comecei a conversar com ele. Né? Disse para ele, eu dizendo para ele, não pense dessa forma, isso está fazendo muito mal para você, confie em Deus. E comecei a conversar com ele enquanto o doutrinador estava ali orientando. Repentinamente, depois de um certo tempo, o médium vira a cabeça para mim e o espírito, ou fala você ou eu. Pode. Ele sabe vibrar o corpo. Claro. Então, eu estou contando isso para dizer assim, a nossa interferência beneficia ou atrapalha. A nossa responsabilidade é total. Então, podemos aplicar o passe quando indicado, mas é bem verdade que com a vibração, muita coisa pode alterar sem a necessidade do passe. Cada caso é um caso. Repentinamente, o médium está se sentindo mal,
está numa condição difícil, aí podemos fazer aquela aplicação. Agora, uma oração mentalmente do assistente, aquilo já vai auxiliando, o choque anímico já vai auxiliando, tudo vai concorrendo para o melhor. Isso que o senhor falou que estava em uma posição, o médium e o atendente. E mentalmente o senhor começou a conversar com a entidade. E quando o próprio médium começa a conversar com a entidade, o assistente está aqui, o atendente, só que a entidade está muito nervosa, o médium percebe e também já começa a dialogar e até melhor você se retirar. E ajuda a entidade a se retirar. Eu acho que essa questão de conversar sempre deve ser uma pessoa só. Não dá para ser todos. A Meimei quer um esclarecimento e eu começo a conversar com ela, ela também começa a falar no ouvido da Meimei, a Meimei vai dizer, para um pouco, não dá, não estou entendendo. O bom é conversar uma pessoa só, cada um tem a sua função. Eu acho que foi essa coisa que ela fez. Ela, como médium, conversar com o espírito ao mesmo tempo que o assistente está conversando. O assistente está conversando, só que o espírito está muito relutante, muito nervoso. E aí o médium percebe, deixa eu tentar auxiliar também. E em pensamento começa. Acalme-se, o assistente conversando também, querer auxiliar o assistente. Eu acho que é possível auxiliar, mas por meio da concentração, da vibração, não da palavra. Orientar. Duas pessoas orientando, não acho muito conveniente. Orientando. Agora, desejando vibração de calma, de harmonia, sem envolver no diálogo, acho que não me expressei mal, nenhum problema. Claro. Percebeu o que está acontecendo. Não dá dupla orientação, aí eu não acho muito legal. Só para um pouquinho na conversa dela, cada caso é um caso, né? Mas o que acontece quando o médico, quando o espírito é muito arrogante, ele é muito agressivo, ele tem muita agressividade, a gente, antes dele chegar, a gente já começa a sentir o peso desses fluidos. A gente já começa a se preparar para segurá-lo. Dependendo como ele vem, a gente vai segurar, às vezes, é o que ela está dizendo, né? Às vezes, a sua vontade também de segurá-lo passa a ser tão grande que você acaba interferindo. Mas a partir do momento que começa o diálogo, você já começa a sentir, a perceber o que ele deseja, qual é a vontade dele e como que as coisas vão acontecer. E daí você pode ou relaxar mais e deixar ele um pouco mais vivo, ou você já começa a segurar na manifestação dele. E ele reclama. Geralmente ele fala para o dominador, olha, esse aqui está me segurando, eu queria, ele reclama porque ele dá o jeito que ele quer. Mas ele não vai reclamar de você estar falando, ele vai reclamar de você não estar dando a liberdade que ele quer. Eu acho que é por aí. Resumindo, assim, seria cada um na sua função. Agora, estabilizar a situação por meio de vibrações, todos devem fazer isso, mas cada um exercer a sua função. O papel do médium, fundamentalmente, é proporcionar a descarga de energias deletérias daquele que vem se comunicar, que é o que nós chamamos choque anímico, né? Capacidade que o médium tem de permear a drenagem daquelas energias desfavoráveis de que ele se constitui. Esse é o ponto fundamental. Tarefa. E permitir que ele se comunique. Né? Então, quando fica o médium falando com ele, minha opinião sincera, do ponto de vista de técnica de atendimento, acho que fica muito difícil o assistente conversando, o médium também falando com ele. O médium pode perfeitamente agir de forma a dosar a manifestação, colocar o seu impositivo naquilo em que ele transmite, isso sim. Mas conversar junto, né? Escute, não faça assim, pense melhor, etc., enquanto o outro não sabe quem atender, como aconteceu comigo. Acho que
cada um exercer a sua função nesse aspecto, né? Um conversa, o outro permite o acesso, aquele vibra, isso gera uma organização melhor. Eu queria fazer uma colocação. Há situações em que o dialogador tem pressa em dispensar o espírito. Então, o espírito se manifesta, fala o que está sentindo, e o dialogador fala: fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá vendo? Tem um amigo espiritual aí do seu lado, ele vai te oferecer ajuda, vai com ele que vai dar tudo certo. Eu já pensei nessas situações algumas vezes, e o espírito ele fica frustrado. Ele não recebeu atendimento. Às vezes ele está ali aguardando atendimento tempos. Quando ele finalmente consegue, o dialogador quer que ele vá embora. É uma armadilha, sabe? O dialogador Eu não sei por que a pressa em si, né? Usar o tempo adequado. Não precisa ser tão longo, né? Depende de cada caso. Mas não deve ultrapassar 10 minutos, por exemplo, um atendimento. Não tem porquê. Às vezes até menos. Quando você orienta bem, quando a pessoa cai em si, e o resto, depois disso, fica debate. Totalmente desnecessário. Nosso papel é um primeiro encaminhamento. Vamos colocar assim, nosso papel é uma triagem. Aquilo que pode ser solucionado por nós, repentinamente já damos o primeiro encaminhamento. Aquilo que não pode, fazemos então uma triagem, observamos qual é o problema, tranquilizamos aquela pessoa de que ela será devidamente atendida, esmiuçamos muito brevemente o problema que ela tem para ela ficar mais confortável e encaminhamos. Esse é o nosso papel. Não tem porquê ter pressa, olha, fica tranquilo, segue adiante, mas nem ouviu, pode. Uma coisa que eu costumo usar na desobsessão, tenho trabalhadores aqui, eu acho muito interessante, assim, porque o espírito vem, como já foi mesmo, que uma revolta muito grande, não quer programar e não consegue. É natural, né? Sofreu uma coisa terrível, a perseguição, a morte, muitos relatos, a maioria que vai trabalhar, sabe disso. Então, o que eu tenho usado uns tempos atrás é o seguinte: pedir para que o espírito se desligar, como o senhor falou, daquela situação que levou a essa revolta, essa perseguição, essa vingança, e o não perdoar, a dar essa trégua e colocar no lugar uma lembrança feliz, uma lembrança agradável, de alguém que ele amou muito, de alguém que ele quis muito. Vou dar um exemplo de quando eu era criança, quem cuidava de você? Porque pai e mãe pode ser muitas vezes um verdadeiro algoz também, né? Então a gente não pode falar pai, a mãe vai falar, mas foram esses que me prejudicaram. Então, vê alguém aí que cuidava, às vezes fala pai, mãe, avó, tia, algum parente. Ele fazia, carregava no colo, ele fazia um bolo, ele era muito bom. Então, imediatamente se desconecta daquela situação infeliz para uma feliz. A gente percebe assim, o semblante muda, a fala muda, a vibração. Eu acredito que quem dá facilidade, no meu caso, mas tem a Ruth que trabalha com a gente, deve sentir modificar mesmo, né, Ruth? Assim, as vibrações. E na fala também, é muito bom. Então, conforme ele vai narrando a situação, ele mesmo diz, nossa, que felicidade, que alegria, eu não lembrava disso, isso está me fazendo bem. Então, você está perdendo tempo, alegria, liberdade, felicidade, lembrando de uma situação infeliz. Pode ser uma técnica usada naqueles mais suscetíveis, né? Isso, exatamente. Tem que saber bem onde utilizar também, porque alguns, a gente começa a pedir uma coisa dessa, às vezes até zombam de nós, ou ficam mais aborrecidos. Tem que ter um pouco de cuidado, mas naqueles mais suscetíveis é possível buscar, é uma técnica da hipnose, inclusive, levá-los a uma reflexão mais feliz,
e eles então se acalmarem. Pode ser uma técnica. Aqueles que vêm, por exemplo, muito doentes, outro, por exemplo, tem uma dor muito intensa, usar a técnica da hipnose também é útil. Por exemplo, o uso de medicação, a gente pode usar. Nem sempre os espíritos dão o remédio propriamente. É só uma sugestão. A hipnose ela é uma sugestão que está numa faixa inconsciente. Então nós podemos dizer, por exemplo, para ele, gradativamente, fazendo com que ele tenha uma sonolência. Então não podemos dizer para ele, agora você vai dormir, ele já está mais relaxado, está cansado, nós dizemos, agora você vai dormir, nós vamos dar um medicamento para você, esse medicamento é um medicamento anestesiante, veja, acabamos de aplicar, ele está achando que aquilo aconteceu. Então agora você vai dormir e usamos uma sugestão pós-hipnótica que é muito útil para quem tem muita culpa, para quem tem muito ódio, quer dizer assim, você vai dormir agora e quando você acordar, esta lembrança que faz doer demais, você não terá mais. Quando você acordar, você terá lembranças mais agradáveis. Essa você vai arquivar e não terá mais. Isso enquanto ele está dormindo. Normalmente, quando ele acorda, a lembrança não vem mais. Porque ele recebeu a ordem de arquivá-la momentaneamente, mas já é alguma coisa. Até que os espíritos trabalhem aquela situação dele com mais delicadeza. Nós não temos tempo para isso. Mas quando eles despertam, não vem aquela sensação terrível da mesma lembrança. Porque por ordem que nós oferecemos na hipnose, ele arquivou. Eu vejo isso na psicoterapia. Eu uso a hipnose, por exemplo, e a pessoa tem uma grande mágoa no pai e por isso se transformou em alguém completamente sugestionável. Obedece a todos, todo mundo manda nela, ela faz o que os outros querem, não tem poder de ação, porque ela cresceu aprendendo que ela não valia nada. Então eu uso a técnica da hipnose e gradativamente vou arquivando aquela lembrança. E curiosamente, durante as sessões, depois a pessoa diz assim, nossa, tem uma parte da minha infância, nossa, eu estou tentando lembrar, não consigo mais que volte na minha cabeça. Arquivou. Então isso pode ser uma técnica útil para tirar aquele mal-estar momentaneamente. Todos nós muito ignorantes porque aqueles conhecimentos espirituais, não conheço bem assim, era desempenho da nossa alma. Como atender? Ela já não enterrava. Mas ela sabia alguma coisa. Não sabe quem ela é no sentido de como morreu. E nem está fazendo. Totalmente ignorante. Nesse caso, eu acho que, assim, pelo que eu entendi o que você quer dizer, vamos dizer, uma pessoa morreu soterrada. Vamos dizer assim, se você entende isso, é isso. Morreu soterrada. E aí, não sabe por onde está, não consegue reconhecer ninguém. Nesse momento, o nosso papel deve ser acolher com muita cautela. A gente fazer a pessoa recordar do que aconteceu, nem sempre isso é bom. A gente deve acolher com muita cautela. Por exemplo, algumas vezes eu digo o quê? A pessoa aparece, nossa, não sei nem onde eu estava, como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo, etc. Tal. Eu geralmente dou algumas evasivas calmas e transfiro para que os benfeitores deem prosseguimento. Exemplo, graças a Deus que você veio parar aqui. Você estava perambulando, agora já não está mais. Você está aqui entre amigos. Você veio aqui, é uma casa de assistência, com certeza aqui você vai encontrar as respostas que você necessita, com muita calma. Não se precipite, pelo menos você não está desamparado. Não se assuste, porque aqui as pessoas querem o melhor de você.
está vendo essa pessoa que está aqui perto de você? Ela vai agora acolher e vai conversar com você. Com certeza você vai encontrar o seu rumo de uma forma melhor. Tudo bem? Ah, que bom, então está ótimo. Então, uma coisa breve tranquiliza a pessoa e ela vai. Quando outros dão oportunidade, aí sim, nossa, eu não estou entendendo, eu estava em tal lugar, agora estou aqui, alguma coisa está estranha, o que eu estou fazendo aqui se eu estava em tal lugar? Aí nós podemos então usar alguma técnica regressiva ou hipnótica simples, começando a fazendo perguntas para ela. Onde é que você estava? Eu estava em tal lugar. Não se lembra do que aconteceu? Não. Podemos voltar àquele local? Vamos tentar fazer uma recordação. Eu ajudo você. Não se preocupe, você está aqui comigo. Olhe em sua volta. Você está seguro. Pode ficar tranquilo. Nossa, estou vendo aquilo. Então, olha o que aconteceu. E a pessoa vai tomando consciência. Uma outra maneira também para dar mais abertura. Cada caso é um caso. Algumas vezes é melhor realmente deixar a pessoa tranquila no ambiente, sem dar muita informação, e encaminhá-la para que eles possam dar uma volta com ela, levá-la em algum lugar, conversar com calma e assim por diante. Nesse caso, o melhor realmente, às vezes temos que pescar um pouco uma palavra e dar um segmento adequado. Por exemplo, ela fala assim, nada faz sentido, a gente começa a conversar, às vezes, é uma reminiscência, por exemplo, esquizofrênica, ou tinha uma depressão muito grave, psicótica, desencarnou em algum lugar, talvez nessa condição, quando desperta, fala totalmente a esmo. Nesse caso não vale a pena debater. O melhor realmente é dizer para ela, por exemplo, acho que tudo que eu queria na verdade era sumir. Olha o gancho bom. A gente pode dizer, sumir não será possível, porque você vai sempre existir uma vez que você é criatura de Deus. Porém, descansar pode. Talvez seja o que você mais precisa agora. Em vez de você ficar circulando, ruminando suas ideias, sem nenhum futuro, que tal descansar e acordar depois numa outra condição? Induzimos o sono hipnótico, fazemos a coisa. Pode ser um atendimento rápido e útil nesse sentido. Agora, vou puxar um gancho aqui só, já vi isso muito. E você, de vez em quando, você fala isso, sem motivo. Bem, de vez em quando a gente conversando, ela fala assim, poxa, fiquei frustrada com essa coisa de que ele não me compreendeu. Não devemos ficar, nosso papel, está lá escrito, não é convencer ninguém, é auxiliar, fundamentalmente. Uma vez, a Melei estava dando uma conta esse exemplo, porque é um exemplo perfeitamente normal, sem nenhum fim. Aliás, vitorioso para você. A Melei estava dando um atendimento e eu acompanhei do lado, estava ela e o Torres. Faz tempo. E um espírito muito inteligente, manipulador de energias, técnico em infligir dores. Me lembro muito. Nós estávamos ali migrando, foi numa sexta-feira, inclusive, no momento de atendimento. E ele então deu um atendimento e saiu do mesmo jeito quase que entrou.
Aí o assunto encerrou, porque já estava no clima do debate, sem frutos, mas havia tido choque anímico, já foi. Eles saem e a Meimei ficou frustrada. Por quê? Ficar frustrada, mas não conseguir, é porque ele usou, a posição dele é muito cômoda. Ele está fora do corpo, com muito mais facilidade de saber o que ela pensa, com muito mais poder de manipular a energia, e quem precisa fazer isso é porque está com medo dela, não tem capacidade de conversar. Por que nós vamos nos sentir diminuídos? Ao contrário, ele usou de recursos poderosos para não se submeter aos argumentos lógicos e sensatos que ela tinha. Quem se comprometeu foi ele. Ele é que estava comprometido. É a mesma coisa que a pessoa que querer argumentar ou sacar uma arma. Por quê? Porque eu não tenho argumentos. Então eu uso desses artifícios. Eu que estou perdendo. Teve um caso uma vez que eu atendi, agora você falando, eu lembrei disso aqui, mas um ser que ele devia ser muito revoltado, muito violento, muito bravo, muito agressivo, e ele já chegou a dizer que já tinha conversado com todo mundo lá e ninguém ia mandar nele. Eu tenho uma espécie de visão durante o atendimento. É só durante o atendimento que eu acho que eles acham que é necessário eu ver. Então eu tenho essa visão. E eu vi que ele estava cheio de correntes nas pernas e nas mãos. E eu não discuti com ele. Eu falei, não. Eu falei, que ir embora, porque ele não gosta daquele lugar. Eu falei, não, você pode ir. Só deixa eu tirar as correntes. Né? Deixa eu te ajudar a tirar essas correntes para você poder se locomover melhor. Mas você pode fazer isso? Veio para mim. Posso. Vamos tentar. A gente pede ajuda. Eu, você, meus amigos, nossos amigos espirituais, a gente talvez consiga. Aí você vai embora sem elas, não é melhor assim? E ele deixou e caiu as correntes. Eu escutei até um cair dela. Naquele momento ele sentou e falou, não, acho que eu vou te ouvir. Você foi a primeira pessoa que me ajudou. Mas aí foi a conversa, ele acabou. Você vê que coisa. Mas eu nunca esqueci, falei uma coisa que eu já tinha desistido, mas queria ajudá-lo. Aí bateu o coração, ligação. Pronto. É o que a gente comentou agora há pouco. Indiretamente eu te entendo, eu te compreendo. Isso é muito melhor. Não tem outro argumento melhor do que esse. Dizer, olha, eu te entendo, mas assim, isso não está indo bem. Você está vendo que isso não está indo bem. Quanto tempo você pretende ficar assim, né? Vamos tentar mudar isso? Então, esse argumento dócil e honesto, realista, isso auxilia bastante. Agora, é bem verdade que muitos vão embora do mesmo jeito inteiros. Toda vez que passa pelo choque anímico, alguma coisa muda. É que é difícil admitir, mas muda. Né? Muda. Na hora que ele se associa ao médium e entra ali em contato conosco, muitas informações ficam. Né? As impressões do médium, seus sentimentos, ideias, crenças, ele absorve, ele acessa o sistema nervoso. Aquele que está ali doutrinando ou conversando, a mesma coisa, porque de alguma forma nós estamos ligados perispírito a perispírito, ele recebe as nossas impressões e sai com alguma formação de novas ideias. Pode até não lembrar, mas num dado momento ele lembra aquilo, daqui a pouco ele vai ou numa outra casa, ou de repente alguém chega, vamos voltar lá, tá bom, volta, gradativamente a coisa. Às vezes é a mesma coisa, a pessoa chega no consultório, vai numa consulta, tudo está resolvido? Não, tem que ir muitas vezes. Uma coisa. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, eu fiquei pensando que então não se deve, por exemplo, falar para o espírito que ele desencarnou. A gente Abruptamente. Você sabe que você está desencarnado, você nunca fez mais desse mundo, isso não se deve fazer. não é interessante de primeira, mas ele, se lhe der abertura e for alguém que tem um traço de personalidade mais firme, que suporta essa orientação,
nós vamos dizer, mas nunca usar termos assim, nossos, né? Por exemplo, você desencarnou. O que é isso? Ocorreu o fenômeno da morte. Não pode falar. Claro, ocorreu com você o fenômeno da morte, mas não é a morte que você está concebendo, como desaparecer, aniquilar, pulverizar. Você está aqui conversando, não está? Então, a morte não é bem o que você pensa. Você deixou aquele corpo, que já não era mais útil para você, mas você continua vivo. E a maioria se surpreende. E é o momento que a gente pode utilizar para explicar a misericórdia de Deus. Isso vai fortalecê-los para depois. Eu sempre dou esse gancho. Quando a pessoa vem, nossa, mas como é que eu posso estar falando com você? Porque você deixou aquele corpo. Que coisa impressionante. Logo eu introduzo, e você consegue perceber a misericórdia de Deus, que nos dá infinitas oportunidades, portanto, de estar naquele corpo, entretanto, de nunca desaparecer, mesmo sem Ele. Nossa vida é eterna. Nós só podemos ir para frente e para o alto. E começo a conversar um pouquinho com ele, para que ele, nossa, que beleza isso, e sair melhor e mais leve essa mensagem com ele definitivamente. Isso vai ajudar depois. Aconteceu alguma coisa? Não, eu sou filho de Deus, espera um pouquinho, vai ajudando. Nesse caso, né? É. Estava lembrando agora, a última vez que eu falei com o Márcio. Também foi ontem. Foi ontem. E a entidade, ela fala assim pra mim, você não vai querer me atender. Se você me enxergar, você não vai falar comigo. Olha aí. Se você conseguir ver como eu sou, né? E aí, na medida que eu ia conversando, e aí ele foi me escutando, e no fim ele falou pra mim que ele só conversou comigo, e se deixou falar e contou, porque eu acho que eu não preciso contar, o que se passava com ele, e ele disse que era pelo tom da minha voz, pela forma que eu conversava com ele. Foi isso que fez. E no fim, ele foi atendido. Ele já estava sendo, né? Já por fim ele foi atendido, desde o início até o final, está sendo atendido. Mas era uma entidade que sofria muito, porque ela própria se agredia. A própria não gostava dela porque ela mesma se agredia. Então, o amor é essencial. Não é verdade? Então, É o amor. é o amor. Então, e se lembrando só, o amor também com um pouquinho de técnica. Técnica, assim, no sentido de saber o que fazer, né? Não só a boa vontade, mas saber o que fazer. Resumindo, vamos resumir assim brevemente. Sempre ouvir. Não ficar dando explicações, eu vou matá-lo. Matar é contra as leis de Deus, já vai argumentar. Não, vamos ouvir, conte-me o seu problema. Bom, a pessoa vai contar e aí nós vamos explicar. Oferecer questionamentos que levem a uma reflexão, sem ficar perguntando demais. Eu não sei o slide aí, depois vou mandar para vocês, a gente faz alguma coisa para vocês pegarem um pouco, algum conteúdo aqui, mas sempre, por exemplo, quanto tempo você vai levar nesse clima de prisão em que você se encontra? Espera a resposta. Não, porque isso cansa o médium. Nós vamos responder. Quanto tempo você vai levar? Se você permanecer nesse clima em que você se encontra, você só vai sofrer. Você conhece o tempo que você tem nessa trajetória. É grande, não é? É. Então, quanta perda de tempo? Não vale a pena. Então nós questionamos, ele medita, mas nós devolvemos imediatamente com uma resposta para ele absorver. Nós vamos fazendo ele acordar até o momento em que vem a sugestão básica, sempre. Ofereçam, por exemplo, trégua. Sempre deem prazo. Já vi isso claramente, funciona. Peçam prazo. Exemplo, espere 2 semanas e se os espíritos que estão aqui permitirem, você volta para conversar conosco.
nessas 2 semanas, faça assim. E damos uma dica boa. Isso funciona muito. Por quê? 15 dias, o que é que são 15 dias? Tudo bem. Mas por 15 dias, ele vai se cansando. Ele vai percebendo que não tem sentido. Ele vai repousando, vivendo melhor. Quando chega lá, ele fala, não vou mais voltar para aquilo. Estava péssimo. Claro, a grande maioria. Ofereçamos prazo. Isso funciona. Outra coisa importante também. Dar sempre orientações que eles possam cumprir. Perdoar. Cuidado. Alguns têm essa capacidade. Por exemplo, eu queria tanto perdoar fulano, mas eu não estou conseguindo. Bom, já tem uma abertura. Vamos explicar como. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos explicar que perdoar não é esquecer o fato. Digamos, você nunca vai esquecer o que aconteceu. Mas esse mal você pode tirar de dentro de você. De que forma? Afaste-se momentaneamente. Deixe essa pessoa seguir um caminho. Deixe ela um pouco. Esqueça. Vá fazer algumas coisas guiadas pelos que estão aqui, que falam muito bem para você. E você vai logo perceber que aquilo que aconteceu vai perder o encanto, vai perder a importância. E você vai conseguir desculpar aquela pessoa, sem esquecer o que aconteceu. Mas o mal vai passar. Experimente isso, e a pessoa vai, é verdade. Porque se a gente vive, perdoa. Arranque esse mal todo de dentro de você. Você é filho de Deus, você consegue perdoar? Não consegue, a gente não consegue. Então dá sempre norte que eles podem cumprir, nunca acima que nem mesmo nós conseguimos fazer. Então se a gente vai seguindo essas regras, o atendimento vai ficando enxuto, objetivo e com resultado positivo. Então é uma questão de a gente ir praticando. Nada daquelas orientações vagas, né? A Deus tudo pertence, entregue nas mãos de Deus e tudo ficará bem. Não adianta. Vamos ser objetivos, para que eles possam dizer que sou eu que determino o que eu consigo. Eu é que tenho as rédeas da minha vida. Eu posso decidir o que é melhor para mim. Isso é importante que eles saibam, que eles podem fazer. Assim como nós também. Isso é verdade. Nós temos essas regras. Eu sou assim porque meu pai me fez assim. Essa conversa não funciona. Não existe. O paciente chegou para mim uma vez e disse assim, só contar essa história rápida. Vocês veem como são as coisas. Os Espíritos dizem isso para nós. Eu não consigo abraçar os meus filhos. Isso me dói. Eu falei, por quê? Porque eu amo meus filhos, claro. O que é isso? Mas eu chego em casa, eles correm para mim, eu digo, oi, tudo bem, pronto, papai vai tomar banho. Eu já me afasto, eu parece que eu não consigo. Mas eu sei por quê. Por quê? Meu pai nunca me abraçou. Não me lembro da minha mãe ter me carregado no colo. Não tenho essa lembrança. E isso me dói profundamente. Pelo fato de você não ter recebido isso dos seus pais. E saber o quanto faz falta. Vai privar aqueles que não têm culpa do seu carinho, do seu afeto. Se você sabe o quanto faz falta, sabe também que pode dar. Comece a exercitar. Na hora que eles vierem na sua direção e você quiser empurrá-los, nem que você se esmague no chão, abrace-os. Que o hábito fará se tornar isso completamente natural. Vá praticando gradativamente. Então, o que adianta fazer ele se reconciliar com o Pai mentalmente? Nós podemos dar o que não recebemos. Isso eu aprendi, não sei fazer muito bem, mas estou aprendendo. Nós podemos dar o que não recebemos. Por que você bateu no fulano? Porque ele me bateu primeiro. O problema é meu. Eu não sou escravo dele, eu bato se eu quiser. Quem decide como eu ajo sou eu. Nós somos todo o tempo pessoas que sabem decidir
sem nenhuma causa anterior. A caridade é isso. A caridade não pode perguntar: o que eu ganho se eu fizer isso? A caridade pergunta assim: o que eu serei fazendo isso? Eu serei bom ou serei mau? Serei honesto ou desonesto? Então, não, mas está todo mundo fazendo, mas eu não estou. Mas todo mundo vai, mas eu não vou. Nós decidimos a todo momento. Devemos também mostrar aos espíritos que não é porque o outro os magoou que eles têm que fazer a mesma coisa. De forma, podem decidir não fazer. O nosso papel é mostrá-los como decidir a não fazer, para serem felizes. Se o outro vai ser, não é por nós. Nós somos capazes de promover a nossa própria felicidade. É isso que a gente tem que mostrar para eles. Claro, é isso. Encerramos então? Quem faz a nossa prece final? Ninguém faz.